Ana Carolina e Marco, vocês acham que a gente espera mais alguns minutinhos ou a gente já pode ir começando? Pode começar. Também acho que já pode dar início aí. Aí eles vão chegando, os atrasados vão chegando. Certo? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago, eu sou sênior Demolei, eu sou maçom também, eu já fui guardião das Filhas de Jó, e tanto a Ordem Demolei como as Filhas de Jó são as duas organizações que eu mais gosto. Gosto até mais do que a própria maçonaria em si. São Não é muito segredo para todo mundo. E eu gosto muito de dedicar tempo e trazer informações legais para vocês, né? A nossa organização ela tem um potencial muito grande mesmo. E aí por isso eu tive uma ideia, que foi a ideia de trazer a Bianca para poder conversar um pouquinho e falar sobre como adolescentes podem impactar a sociedade. Que eu acho que todos vocês estão incumbidos aí de uma missão meio que do próprio coração da instituição, de fazer algum tipo de bem social. E às vezes a gente acha que o que a gente faz não é o bastante, mas a Bianca vai mostrar para vocês que não é bem assim, que é fácil fazer o bem. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer as lideranças juvenis das Filhas de Jó e da Ordem Demolei, tá? Nas pessoas da Ana Carolina, que é a honorável rainha do Betel Jurisdicional de Goiás, e do Marco Antônio, que é o mestre conselheiro estadual adjunto de Goiás, que foram as pessoas com as quais eu falei na Demolei e nas Filhas de Jó e levaram para que vocês estivessem aqui. Eles toparam essa ideia, então eu agradeço muito eles. E eu queria agradecer a presença de todo mundo, mas eu queria destacar a presença de três pessoas especiais. Primeiro, eu quero agradecer a presença do tio Willen, ele é grande secretário nacional do Supremo Conselho do Demolei, né? Ele é sênior Demolei, ele é maçom, ele é um trabalhador incansável pela juventude Demolei, e eu gostaria muito de agradecer em nome da nossa juventude a presença dele, e a tia Beatriz, que é membro de maioridade das Filhas de Jó, peste grande guardiã de Minas Gerais, ela é estrela do Oriente, digna matriarca do capítulo dela, e hoje ela vai ser o primeiro membro das Filhas de Jó, um membro de maioridade que vai ser instalado no Supremo Conselho Guardião. Ela vai ser a Suprema Bibliotecária, e eu estou muito feliz que ela topou participar daqui da gente. E por último, e não menos importante, a Bianca, que tem aí um currículo gigantesco que está incluso na apresentação dela. Vocês vão ver que ela é uma pessoa que é bem embasada para passar essa mensagem que ela vai passar para vocês. E eu queria fazer umas palavras introdutórias antes de poder passar a palavra para a Bianca. Assim, é a primeira vez na história de Goiás, né, na história recente de Goiás que eu me lembro, que a gente coloca Demolei e Filha de Jó no mesmo ambiente. Porque as organizações são organizações diferentes. Mas quando a gente olha de cima, a essência delas é a mesma. Nas duas organizações, tanto Demolei como Filha de Jó, a gente aprende três coisas principais. Primeiro, alguns valores que estão no ritual de cada uma das organizações. Aí são valores que às vezes são parecidos e às vezes não. Mas o segundo, a gente aprende a trabalhar em equipe e a administrar grupos. Isso existe nas duas organizações. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é ele, as duas organizações ajudam os jovens a criar uma sensibilidade social, a ver como eles podem ser úteis. Existe até uma frase antiga que a gente falava na Ordem Demolei, que um Demolei tem que ser útil à sociedade. Né? Mas isso também é cobrado das Filhas de Jó, dentro dos regulamentos delas, das campanhas que o Supremo Conselho Guardião faz e etc. Então, a gente alcança esses objetivos no nosso dia a dia. Mas será mesmo que a gente está impactando a sociedade? Será que os nossos trabalhos sociais e de assistência social, um detalhe que a Bianca me contou que tem diferença, eu acho que ela vai falar em algum momento, realmente estão impactando a comunidade que a gente vive? Será que só uma ação filantrópica digna de cinema e que é capa de revista vale? Ou será que aquelas pequenas ações valem também? Será que vocês, principalmente vocês que são os adolescentes, conseguem fazer algo que realmente colabore para o bem da sociedade? Então, para responder essa e outras perguntas, eu passo a palavra para a Bianca, que vai ser a nossa palestrante de hoje, que vai responder para vocês como os adolescentes podem impactar a sociedade. É com você, Bianca.
Muito obrigada, Thiago. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz quando o Thiago veio fazer esse convite para mim. E quando ele me explicou como que as organizações funcionavam, o que vocês fazem, por que vocês existem, faz todo sentido. E realmente, quando a gente fala de formar adultos melhores, formar pessoas melhores para a sociedade, a gente passa pelo social também, né? Então a gente passa em qual transformação vocês conseguem trazer para que o nosso mundo como um todo seja um lugar melhor, para que o nosso país seja um lugar melhor. Eu estou muito feliz de ver aqui quase 60 pessoas, 60 jovens, o que é ainda mais legal, numa tarde de sábado para ouvir sobre como vocês podem impactar a sociedade. E eu queria começar falando que só isso já é o primeiro passo para vocês começarem a gerar impacto. Vocês estarem aqui hoje, vocês estarem preocupados com isso e pensando como que vocês vão fazer a diferença, como que vocês vão ajudar as pessoas, já é o primeiro passo para vocês impactarem qualquer lugar. E aí, começar me apresentando, eu sou a Bianca, aqui tem meu Instagram também, se alguém quiser acompanhar depois, eu posto alguns dos conteúdos que eu vou falar aqui com vocês por lá também. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que sou eu que estou aqui falando sobre tudo isso para vocês. Mas hoje eu estou à frente de duas organizações, que é a Grife e o Oásis de Sonhos, e o Suzy foi um curso que eu fiz também por causa desses projetos que eu tive a oportunidade de participar. Eu tenho 24 anos, então já sou um pouco mais velha que vocês, mas também não sou tão distante assim do que vocês estão vivendo hoje. E o meu contato com o social começou no ensino médio. Então eu sempre gostei de me envolver com tudo e de participar de tudo que eu pudesse, mas em 2014 eu tive uma oportunidade muito única na minha vida realmente, que foi passar um ano no Canadá. Eu fui para lá para viver um ano e fazer o high school lá. Então, meu pai foi, a família inteira foi para lá. E quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade diferente no Brasil, que começava já na escola. Na escola, para a gente conseguir formar no high school, a gente tinha que ter pelo menos 60 horas de trabalho voluntário no ano. Então, a gente era obrigado pela escola a fazer algum trabalho voluntário de alguma forma. A gente tinha que fazer só aquelas horas, mas igual eu falei, eu sempre gostei de me envolver em tudo. Então, eu comecei a ajudar nos trabalhos sociais da comunidade em que eu frequentava. Então, da igreja em que eu ia, eu comecei a ajudar nos trabalhos lá, de fazer visitas a idosos. Lá é muito frio, então levar agasalho, sopa para as pessoas que precisavam. Participar de vários dos projetos que eu poderia me envolver dentro da comunidade. E eu entrei em mais duas organizações também. Uma outra de educação, em que a gente ensinava crianças da escola valores, realmente. Então, a gente ia falar de impacto, ia falar de fazer o bem para a criancinha da pré-escola, assim, para já começar a pensar no outro, o que era muito bacana. E lá, em 2014, quando a ONU estava começando a pensar em ODS, montar a Agenda 2030, a gente vai falar um pouquinho dela para frente, eu tive a oportunidade de ir lá, de conhecer a ONU, de ter um curso sobre o que eram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu digo assim, que esse ano, para mim, foi um ano de virada em que eu vi, nossa, eu posso ser um agente de transformação e tudo que eu faço pode fazer a diferença para o mundo também. E eu gosto de contar um caso que aconteceu lá, que foi muito marcante para mim, enquanto pessoa e no que eu sou hoje também, que um dia eu estava voltando do colégio, eu estava no ponto de ônibus, e chegou um moço andando, e ele estava claramente bêbado, e ele estava muito mal, ele não estava com roupas elegantes, com nada assim, ele era um morador de rua, ele estava claramente bêbado ou sob uso de alguma substância, não sei dizer. E é aquele tipo de pessoa que aqui no Brasil, se a gente visse, ia todo mundo atravessar para o outro lado da rua, olhar feio e tomar cuidado para não chegar perto daquela pessoa. E ele foi tentar sentar no banco. Então, tinham vários bancos no ponto de ônibus, ele foi tentar sentar, ele errou o banco e caiu no chão. Ele estava tão mal que ele não conseguiu sentar. E naquele momento em que ele caiu no chão, ao invés de cair no banco, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginava que poderia acontecer se a gente estivesse no Brasil, por exemplo. Todo mundo que estava naquele ponto de ônibus, todas as pessoas foram lá perguntar se ele estava bem. Ajudaram ele, levantaram, colocaram sentado no banco, foram buscar água, foram pegar comida e ver se estava tudo bem com ele. E aí eu fiquei pensando, aquilo ficou me incomodando por muito tempo. Eu fiquei, por quê? Que para mim isso é uma cena tão estranha. Por que se fosse no Brasil, ninguém ia fazer isso? E eu acho que isso guiou muito das minhas ações quando eu voltei para cá também, porque eu fiquei pensando, nossa, eu quero fazer essas coisas virarem normal aqui no Brasil. Eu quero que a gente veja uma pessoa precisando de ajuda, a gente ajude, e ninguém fique tipo, nossa, que incrível o que essa pessoa fez.
E aí isso virou um pouco da minha missão desde então. Eu digo que minha missão é ajudar as pessoas a despertarem seu máximo potencial e serem a melhor versão delas. E eu acredito que um dos melhores caminhos de fazer isso, na minha visão como empreendedora social, é através de fazer bem, de gerar impacto positivo. Então eu digo que lá que começou a minha jornada, assim, como empreendedora social. Em 2015 eu entrei na universidade, na UFG, eu fiz Direito, formei no ano passado, no iníciozinho desse ano, né, na colação. E a incubadora social, ela trabalha com cooperativas de catadores de material reciclável. E lá foi muito legal, porque eu já estava fazendo coisas que eram de gerar impacto social, já estava ajudando, sendo voluntária em várias coisas, mas eu não tinha um nome para isso. E a incubadora me ajudou a ver que tinha nome para tudo que eu estava fazendo, que existia empreendedorismo social, que a gente tinha economia colaborativa, economia solidária, economia circular, várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que eu já estava assim namorando com esses conceitos, mas não sabia qual era o nome deles. E lá eu descobri, eu fiquei mais ou menos 2 anos na incubadora e foi muito aprendizado. Eu era bolsista da área jurídica, mas o que eu fazia realmente era conversar com as pessoas, era resolução de conflitos o tempo todo, entender a realidade daqueles catadores e ver como que a gente poderia ajudar. Em 2016 eu ainda queria fazer mais, eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo, eu queria ter mais ferramentas para mudar a sociedade, então eu compreendo muito do que vocês passam também, de será que isso que eu estou fazendo é o suficiente? E em 2016 eu comecei uma ONG, que é o Oásis de Sonhos. A gente trabalha com mobilizações comunitárias para reformas de espaços, normalmente bibliotecas, creches, escolas. A gente consegue todo o material para fazer a reforma por meio de doação, mobiliza mão de obra voluntária para ir lá e transformar um espaço inteiro em um dia. Essa é a regra. Começa 8 horas da manhã, termina 18, 8 horas. Tudo naquele dia e com voluntários. Eu vou falar um pouquinho do Oásis mais para frente também, como alguns exemplos para vocês, e ele está funcionando ainda hoje. A gente está com as atividades um pouco pausadas por causa da situação que a gente está vivendo, né, por causa da pandemia, da quarentena e tudo. A gente gosta de aglomeração, então a gente está esperando poder aglomerar de novo, mas foi a ONG que eu iniciei. Hoje nós somos uma ONG registrada com voluntários, tudo certinho, então iniciou lá em 2016. Em 2018, foi mais um projeto que eu comecei também, que continua em funcionamento, que é a Grifa. A Grifa é um clube de doações, nós somos uma startup de impacto social, então é o meu negócio. Hoje eu sou full time da Grifa, eu saí do trabalho que eu tinha, que inclusive é o próximo ponto, a Se Empreende, que é uma escola de empreendedorismo. Eu trabalhava nela até o final do ano, e no final do ano eu saí para me dedicar exclusivamente para a Grifa. A gente passou num edital de fomento agora para implementar essa iniciativa, e eu aproveito para deixar esse ponto destacado aqui também, que é possível você ter um negócio que seja social. Então, você tem sempre aquela pergunta, né? Nossa, eu não consigo decidir se no futuro eu vou querer trabalhar para ganhar dinheiro, ou se eu vou querer ser voluntário, eu queria ser as duas coisas. E aqui está a resposta: você pode ser as duas coisas, você pode fazer o bem e ganhar dinheiro com isso também. E é o que eu faço com a Grifa hoje. Em 2018 também eu estagiei na Se Empreende, que é uma escola de empreendedorismo, que me ajudou a aprender muito sobre planejamento estratégico, marketing, planejamento financeiro, gestão de um negócio, tudo isso que a gente precisa para qualquer projeto que a gente vai realizar. E no ano passado eu tive uma das experiências que eu acho que foi assim o maior presente, uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida. Eu fui selecionada pela Embaixada Americana para ser um dos 5 brasileiros que foi para o SUSE, que é o Study of the US Institute, um curso de 40 dias nos Estados Unidos sobre empreendedorismo social. Então, a gente ficou lá imerso com pessoas de mais 4 países, aprendendo sobre o que a gente poderia fazer para tornar o mundo melhor. E uma das missões do curso também era isso, de trazer depois para compartilhar com as pessoas, porque como eles não conseguem levar todo mundo, eles aproveitam a gente depois para conseguir chegar em mais gente. Então, essa foi a minha jornada no empreendedorismo social, por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. E, assim, eu vou dizer que, particularmente para mim, uma das coisas que mais me motiva e que mais me deixa feliz é oportunidades como essa que eu estou tendo agora, de conseguir conversar com mais pessoas para potencializar e para que vocês consigam ser agentes de transformação também. Porque eu acho que não faz sentido ter tudo isso se só eu estiver fazendo. Porque cada um planta uma sementinha, grãozinho de areia, né, na praia inteira. Se todo mundo estiver fazendo, a gente realmente consegue transformar o mundo. Então, por isso que eu gosto muito de momentos como esse, de espalhar a palavra realmente, para vocês também se verem como empreendedores sociais e como agentes de transformação.
E eu falei várias vezes empreendedor, empreendedorismo, empreendedora social, e aí eu queria trazer esse ponto aqui também, de por que eu estou falando tanto de empreendedorismo, o que é isso de empreendedorismo, é uma palavra que está na moda agora, né, a gente vê em vários lugares, mas empreender é você fazer algo, é você ter uma ideia, às vezes você gerar lucro, mas você movimentar um dinheiro em prol de alguma coisa que você está fazendo, de uma ideia que você quer colocar em prática. E todas essas ideias, esse algo que vocês vão fazer, esse sair da zona de conforto, ele tem esses objetivos, de atender uma necessidade, de resolver uma dor ou resolver um problema. Por exemplo, um exemplo que eu acho que todos vocês conhecem é o Uber. O Uber viu que a gente tinha problemas de mobilidade, então o transporte público não estava atendendo todo mundo, o táxi era muito caro, ele pensou em alguma forma de você pegar o seu carro que estava em casa e conseguir ajudar na mobilidade das pessoas que não tinham um carro. Então ele teve essa ideia para atender uma necessidade, a dor que as pessoas estavam sentindo de não conseguir se locomover da melhor forma possível. E aí, no caso do Uber, ele tem esse objetivo bem claro, que é o de gerar lucro realmente, tanto para ele quanto para outras pessoas. Ele é um modelo de economia colaborativa, se alguém quiser dar uma olhadinha mais depois, é bem legal o conceito. E aí, esse é o empreendedorismo. E aí eu trago mais um conceito para vocês, para a gente começar a conversar, que é o empreendedorismo social. E aí, quando a gente chega no social, as pessoas ficam perguntando, tá, mas eu já sei o que é empreendedorismo, o que é o social? É muito diferente? Como é que funciona? Eu vejo as pessoas falando, não sei como é que é. E eu trago para vocês que, na minha visão, o jeito como eu enxergo e que eu vejo que a maioria das pessoas vê também, é exatamente a mesma coisa. É exatamente fazer algo, ter uma ideia, gerar um lucro, movimentar recursos para atender uma necessidade, resolver uma dor ou um problema. É exatamente a mesma coisa que o empreendedorismo tradicional. A diferença é que quando a gente fala do social, a gente está fazendo isso visando gerar um impacto positivo. Então, a gente está buscando melhorar a sociedade de alguma forma. O empreendedorismo social é algo que tem como objetivo principal impactar ou ajudar alguém. E o alguém aqui é importante vocês verem que não necessariamente é uma pessoa que está lá na minha frente. O alguém pode ser uma comunidade inteira, pode ser um problema ambiental, pode ser a causa animal. Então, o objetivo dele é impactar, é gerar um impacto positivo e ajudar a sociedade como um todo. E eu trago esse conceito aqui para vocês, porque eu acho que é muito legal isso da gente dar nomes e de vocês também que estão aí se enxergarem como empreendedores sociais. Os projetos que vocês criam são projetos de empreendedorismo social. A partir do momento que o quê? Vocês estão aqui, ó, tendo uma ideia, resolvendo um problema, para gerar um impacto positivo. Vocês são empreendedores sociais também. E aí, tá, mas e vocês, como é que... Por que eu tô falando disso tudo, ao invés de estar falando de como que os adolescentes podem impactar a sociedade? O que tem isso que eu tô falando, né? E aí eu vou linkar agora com vocês. Eu preparei uma série de histórias para contar para vocês de pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. Então, de empreendedores sociais, sejam se eles se denominem assim ou não, porque tem algumas pessoas que não usam a denominação, mas eles são empreendedores sociais pelo que eles fazem, e como que eles estão impactando. A ideia aqui realmente é inspirar vocês e ver que vocês conseguem, sim, fazer a diferença no mundo. E aí vamos começar por essa mulher, eu acho que todos vocês conhecem a Malala. Aos 11 anos, a Malala escreveu um textão, né, na época, um textão falando que as mulheres tinham direito a estudar, sim. Ela foi perseguida, levou um tiro, teve que fugir do país dela, teve que ir embora do Paquistão, porque ela estava sendo perseguida por defender o direito das mulheres de estudar. E aí, ela chegou a ser notícia no mundo inteiro. Ela foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel. E no discurso, quando ela ganhou o prêmio Nobel, ela falou que o prêmio não era dela. Ela disse que era para todas as jovens que, assim como ela, queriam estudar e não podiam. Ela tinha 11 anos quando tudo isso aconteceu. Hoje ela já tem 23, ela continua sendo ativista muito forte pelo direito das mulheres à educação, mas ela tinha só 11 anos, ela era uma menina realmente, uma garotinha, quando tudo isso aconteceu, e ela começou a gerar impacto. É um exemplo incrível. Ó, a Esther está até falando que ela se formou esse ano e está aí ainda continuando a gerar impacto. Um outro exemplo que eu sei que todos vocês conhecem também é a Greta Thunberg. A Greta é ativista contra as mudanças climáticas. Quando ela tinha 15 anos, ela decidiu que ela não ia mais para a escola até as pessoas pararem de destruir o meio ambiente. Ela foi protestar na frente da casa da primeira-ministra, começou lá sozinha, depois já tinha 1 milhão de pessoas em volta dela protestando juntos. Todos jovens, assim como ela,
que pararam para fazer essa mudança e fazer o mundo inteiro parar para olhar para eles. Ainda hoje, com 17 anos, ela é uma das principais vozes na causa do clima. Para quem não sabe também, ela tem eu não sei explicar exatamente como é que é em termos médicos, mas ela é autista e ela tem uma doença que faz com que ela veja as coisas de uma maneira muito mais direta. Ela, inclusive, fala que o autismo dela faz com que ela não consiga aceitar as mentiras que as pessoas contam com relação à causa do clima, e por isso que ela fala. Porque ela mesma, o interior dela não deixa ela ficar sem falar. 15 anos. Hoje ela está com 17, ainda é uma criança. E hoje todo mundo fala mal dela também, como o Thiago falou, então mostra que ela está incomodando, porque ela está fazendo as pessoas encararem várias coisas que elas não queriam lidar nesse momento, né, mas que são necessárias. Trazer mais 2 exemplos, não sei se vocês conhecem esses 2, mas também pararam o mundo inteiro. A gente tem o William Kawakwamba, não sei se pronunciei o nome dele certo. Talvez vocês nunca tenham ouvido esse nome, mas eu sei que vocês já viram um filme no Netflix, pelo menos quando estavam passando lá, O Menino que Descobriu o Vento. É ele. A história real. O William, quando tinha 14 anos, ele não podia mais estudar, o pai dele não tinha mais dinheiro para conseguir continuar pagando os estudos dele, porque a colheita não estava dando frutos, a seca da cidade dele em Mumbai era muito forte, ele não conseguia ter dinheiro para pagar os $80 anuais para o William estudar. E aí o que ele fez? Ele conseguiu fazer amizade com a bibliotecária, começou a pegar uns livros emprestados, usou uma bicicleta, uns materiais que ele achou no ferro velho e criou uma turbina eólica. Ele fez uma turbina eólica que começou a gerar energia para vários dos eletrodomésticos na casa dele, conseguiu bombear a água para conseguir fazer a colheita acontecer. Ele tinha 14 anos. Hoje ele já tem 32. Ele é um inventor, ele continua tendo várias criações. Acho que nenhuma chegou no nível da turbina eólica, até porque ele tinha 14 anos, isso já deixa a história muito incrível também. Mas ele conseguiu mudar a realidade daquela comunidade, que não sabia que o vento podia gerar energia para eles. Um outro caso também, Jack Andraka, ele também parou o mundo há algum tempo, hoje ele tem 23 anos, na época ele tinha 15 anos, quando ele inventou para um projeto da Feira de Ciências uma forma barata de detectar o câncer de pâncreas. Eu não sei explicar realmente em termos médicos como funciona, mas era um papelzinho que pegava uma gota de sangue e conseguia identificar o câncer em estágio inicial. A solução ainda está em desenvolvimento, ele continua trabalhando nela até hoje. Na época ele ganhou a Feira de Ciências, obviamente, e ganhou vários outros prêmios nacionais também, e cerca de $75 mil naquela época para continuar desenvolvendo a ideia. E hoje ele tem uma equipe inteira em que ele trabalha para desenvolver essa solução, para testar as coisas na área médica. A gente está vendo hoje, né, tem um processo bem longo, demora, e ele tinha 15 anos quando ele criou isso. Ele pensou, por que não? Por que eu não posso fazer isso? E aí a gente olha esses 4 exemplos que eu falei aqui, e a gente fica se perguntando também, né, por que não? Quando que o que eu estou fazendo vai sair na capa do jornal também? Como que eu vou conseguir ser a Malala? Como que eu vou chegar aos pés do William? E aí eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês de que talvez, realmente, a gente nunca seja a Malala. Talvez a gente nunca seja o Jack, talvez a gente nunca chegue aos pés do William, mas o que a gente faz também faz a diferença de outras formas. Não é só sair na capa do jornal, desenvolver uma solução para câncer de pâncreas, levar um tiro para defender a sua causa. A gente consegue mudar o mundo de outras formas também. E eu trouxe mais alguns exemplos para vocês. Esse aqui eu vi hoje, no Razões para Acreditar, não sei quantos de vocês seguem a página. O Rafael, não tem nenhum sobrenome do Rafael na notícia, ele é da França, ele tem 11 anos, e desde o começo do ano, ele estava incomodado com a poluição do Rio Sena. E aí ele conversou com o pai dele, ele viu que algumas empresas usavam imã para pegar lixo dos lugares. Ele e o pai dele estão desde o início do ano com um super imã que eles colocam dentro do rio e pescam tudo isso. Tudo isso que está aqui, ele tirou de dentro do Rio Sena. Eles já conseguiram pescar mais de 7 toneladas de lixo do rio. Só usando esse imã que ele leu na internet e pensou, por que não? 11 anos. E aí você fica pensando, nossa, ele só se incomodou e foi fazer realmente. E eu trouxe outro projeto também, não sei quantos de vocês conhecem, o Gotinhas do Bem. Ele é um projeto que nasceu aqui em Goiânia, em Aparecida. Ele foi criado por uma menina quando ela tinha 16 anos, e todos os voluntários da ONG têm entre 14 e 21 anos.
Hoje, além do Brasil, eles atendem em outros países também. Então, eles têm filiais na Colômbia, na Argentina, e tem outros lugares em que eles também trabalham. E eles levam habilidades socioemocionais para os alunos das escolas ao redor do mundo. O mundo, porque eles já saíram de Goiás, né? Já estão em outros lugares também. São jovens de 14 a 21 anos falando com outros jovens sobre habilidades socioemocionais. Tem gente melhor do que alguém que realmente te entende para chegar e conversar com você sobre isso? Eles estão perfeitos para isso. Eles estão passando a mesma coisa que o público que eles atendem. Eles conseguem levar essa informação para eles. E eu vou fazer até essa pergunta para vocês. O que essa ONG faz? O que o Rafael faz? É menos do que o que a Greta, do que a Malala, do que o William fazem? Pode talvez não chamar tanta atenção, pode não dar um prêmio Nobel para eles, mas é tão importante quanto. Se o Rafael não tivesse incomodado, o pai dele nunca ia começar a ir pescar lixo com ele com imã todos os dias e pescar 7 toneladas de lixo. Se a Luísa nunca tivesse se incomodado com os jovens da idade dela não terem as habilidades socioemocionais desenvolvidas, ela nunca teria começado uma ONG que não só ajuda quem eles atendem, como forma todos esses voluntários para serem adultos melhores depois. E eu vou trazer também mais 2 casos que são ainda mais... tem mais um caso antes dele, na verdade. Tem esse outro também, que é o Primavera X. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar. Ele é um jogo colaborativo que aconteceu em 2018 e 2019, mobilizando jovens entre 7 e 17 anos para limpar as margens de rios, lagos e açudes nas cidades deles. Então, cada jovem era desafiado a juntar um time de pelo menos 12 pessoas, essas são as fotos de alguns dos times, e eles se juntarem e irem para a beira de um dos rios, de um dos lagos, de um dos açudes, para limpar, para tirar o lixo, para fazer igual o Rafael fez, com super imã ou não, mas para ir lá, para tirar o lixo daquela água e ter um ambiente melhor para todo mundo na cidade. Um dos casos que ficou mais famoso do Primavera X é um menino que ele tinha 8 anos e ele conseguiu mobilizar a cidade inteira. Inclusive, ele chegou no prefeito e nas autoridades da cidade, e depois ele conseguiu instaurar a lei de que teria a multa para todo mundo que fosse visto jogando lixo, tudo. A gente tem as multas ambientais, mas ele conseguiu fazer a lei municipal específica e ter a fiscalização acontecendo. Ele ganhou prêmio na cidade, fez várias coisas, hoje ele é embaixador do projeto, ele está meio pausado também por causa da pandemia, mas eles são jovens, crianças e adolescentes, 7 a 17 anos, juntando adultos, levando o professor, levando os pais para limpar as coisas. Olha o tanto de lixo aqui na foto que eles pegaram desse rio. Todos juntos se mobilizando para fazer isso. E eu vou trazer mais 2 exemplos também que são muito próximos de mim, que é o Oásis de Sonhos, então, que é a ONG que eu trabalho. A gente fez uma ação em 2018, em parceria com um grupo jovem, o Grupo Inquietude. São jovens também, então todos os nossos voluntários nessa ação, eles tinham entre 12 e 17 anos. Todos eles estavam no ensino médio ainda e eles foram lá trabalhar com a gente. Foi essa galera toda, foram 60 voluntários que foram lá. E eu vou confessar uma coisa para vocês, não espalhem, mas foram os melhores voluntários que a gente já teve no Oásis. Nossas ações sempre começavam 8 horas da manhã e terminavam 8 horas da noite. Com eles, a gente reformou 5 salas, normalmente a gente mexe em uma, a gente reformou 5 salas e 4 horas da tarde já estava tudo pronto. Com o gás desses jovens aí dessa foto. Então, eles foram incríveis, e eles são jovens, são igual vocês, olha a carinha deles, talvez até conheçam alguns deles, porque eles são de Goiânia também, é gente igual vocês fazendo isso. E aí, nessa ação, a gente organizou as coisas, então a gente pegou os materiais, levou tudo e levou para o espaço. E aí vocês podem pensar, não, eles só foram lá pintar, só foram fazer as coisas, isso aí é fácil. Eu quero ver jovem igual a gente conseguir organizar uma ação, conseguir fazer as coisas. E eu digo para vocês que já aconteceu no Oásis também. Isso aqui, esses são os jovens do CREAS de Teresópolis. Então, são jovens que recebem assistência da cidade, de alguma forma. E ano passado a gente desenvolveu um programa de formação de liderança. Então, ele chama Brincadoria, para possibilitar que as pessoas construam as próprias ações. Foram esses 6 jovens, tem a Isabela aqui também, foram 6 jovens que conseguiram mobilizar tudo. Eles organizaram cada coisa do passo a passo do plano de ação. Eles arrecadaram cada um dos materiais que a gente precisava para transformar todo o CREAS. Então, era um espaço de acolhimento que tinha 4 salas, uma horta e a área da frente, toda a parte externa também. Eles que tiveram todas as ideias, porque eles que usam o espaço. Então, eles foram atrás
para conseguir fazer acontecer e para conseguir mobilizar as pessoas realmente, para conseguir transformar o espaço que era deles. Alguém perguntou o que é CREAS? É um centro de referência especializado em assistência social. Então, eles recebem tantas pessoas da comunidade que precisam de ajuda. Então, por exemplo, uma mãe solteira que foi abandonada, não tem ninguém para ajudar ela, ela vai no CREAS buscar assistência. Pessoas que estão em medida socioeducativa, alguns deles estavam também. Então, que tiveram alguma contravenção durante a vida deles e são assistidos pelo CREA para conseguir ter recuperação. Então, essa galera conseguiu mobilizar para fazer tudo acontecer. Então, aqui são eles depois, no final da ação, tem a gente também, o pessoal do Oasis, mas eles fizeram tudo, eles fizeram esse projeto Fazendo a Arte, e eles que cuidaram de cada detalhe. A gente só foi no dia lá para ajudar a pintar, porque quando chegou, eles que falavam, olha, Bianca, essa parede é dessa cor, essa aqui é disso, a tinta tá em tal lugar, e a gente ia obedecendo, porque eles que eram os líderes realmente. Então, é gente igual vocês, fazendo tudo isso. E aí vocês podem pensar, nossa, mas é muito difícil, não sei por onde começar. Isso aí já tinha um projeto, os outros têm uma ONG, o menino tinha um imã. Como é que eu faço alguma coisa? E eu digo para vocês que ideias não faltam. Eu trouxe aqui algumas para vocês. Todas essas que eu falei antes são ideias também, então vocês podem lutar por alguma causa que você acredita, fazerem manifestações, criar projetos de nível municipal, regional, estadual. Vocês podem criar projetos em nível local, no bairro de vocês, na escola de vocês. Um projeto que eu acho muito legal e que eu gosto é o projeto Tampatas. Não sei quantos de vocês já ouviram falar deles. Eles arrecadam tampinhas plásticas para vender e pagar a castração de animais de rua. E a Regina, que ela é a fundadora do Tampatas, ela sempre me fala que quem mais consegue arrecadar tampinhas são as escolas. Ela vai fazer uma palestra numa escola, uma criança empolga, começa a fazer uma gincana na escola inteira, manda a família inteira juntar tampinha e depois tem 1 tonelada de tampinha vindo só de uma escola. Então é muita coisa que vocês conseguem fazer. Campanha de doação, uma intervenção no bairro de vocês, igual eu falei do Oasis, tem uma quadra que está precisando de reforma, junta seus amigos, junta a galera, vai lá e pinta. Arruma aquele espaço, arrecada alguma coisa na escola de vocês, conscientização também. Vocês conseguem conscientizar sobre algum tópico da causa climática, do que vocês acreditam realmente que é um ponto. Malala e a Greta, elas trabalham com conscientização. Então, elas são ativistas daquela causa. Quanto mais vocês falam de algo em que vocês acreditam, mais vocês cativam as pessoas em volta também. Outras coisas que vocês podem fazer. Ler para quem não consegue. Quantos de vocês conhecem alguma pessoa cega, por exemplo? Vocês já buscaram conhecer alguma pessoa assim? Um projeto que eu acho muito legal, eu vou até perguntar, quantos de vocês aqui andam de bicicleta? Eu acho que vários de vocês já andaram alguma vez, sabem andar de bicicleta, muitos devem andar com frequência. Um projeto muito legal que eu já vi foi lá no Canadá, mas aqui no Brasil a gente tem algumas replicações dele também, que era um colega meu que ele ia todo final de semana andar de bicicleta com um amigo cego dele. A bicicleta dele tinha o sininho, ele ia andando e o amigo podia andar de bicicleta junto, porque eles estavam lá e ele tinha esse apoio. Então, vocês conseguem ler para alguém que não consegue, fazer companhia para algum idoso em alguma casa de idosos, para conversar com eles, para ficar um tempo com eles. Nesse momento, por exemplo, que a gente não consegue ir, liga para algum asilo e pergunta, oi, a gente pode, talvez, fazer um dia de conversar com os idosos, a gente faz uma chamada de vídeo, cada um de vocês conversa com um daqueles idosos daquela casa, e eu tenho certeza que vocês vão alegrar muito o dia de cada um deles. Eles precisam do carinho de vocês. Alimentar animais de rua, para quem gosta da causa animal, apoiar famílias, crianças, moradores de rua. Ideias não faltam. E eu sei que aqui eu coloquei muito poucas, eu acho que vocês devem estar pensando em muitas outras também. A Maria Eduarda falou que na cidade dela eles arrecadam tampinhas também para ajudar os animais. Então são coisas assim que vocês conseguem pensar, que vocês conseguem fazer. A Giovana falou que em Formosa eles andam de triciclo com deficiente físico, ou com alguma deficiência em alguma parte motora. Vocês podem fazer isso também, pegar um dia de vocês para ajudar alguém que não tem como andar de triciclo, andar de bicicleta, fazer isso. Não é legal sentir o vento passando quando vocês estão andando? Essas pessoas também querem sentir isso e vocês conseguem fazer. E eu queria trazer um pouquinho mais para perto da gente também, para mostrar que tudo isso que eu estou falando aqui são projetos, mas para vocês transformarem a sociedade, basta que vocês ajudem alguém. E aí aqui eu trouxe mais alguns exemplos também do Razões para Acreditar, que é esse o coração de qualquer um, aquela página. E aqui a gente tem exemplos de pessoas que mudaram a vida de uma pessoa, que pegaram alguém que eles tinham dentro de casa, algum vizinho, ou os animais de rua que tinham lá, para fazer a diferença na vida deles. Esse aqui ajuda o amigo cego
a fazer as atividades do dia a dia, o outro menino cuida da mãe dele dentro de casa, ele doou uma bicicleta que ele ganhou porque ele já tinha uma. E eu duvido algum de vocês aqui falar que essa ação que eles fizeram não tem diferença. Pode não mudar o mundo inteiro, pode não fazer igual a Greta de ganhar um prêmio Nobel da Paz, mas eu tenho certeza que muda a vida dessas pessoas que eles estão ajudando. E a partir do momento que eles fazem isso, eles já estão impactando a sociedade de alguma forma. E eles também estão se tornando pessoas melhores, porque eles estão praticando a empatia, eles estão vivendo com compaixão, com doação ao próximo, e eles vão estar muito mais preparados para situações da vida também depois que elas acontecerem. Eles vão aprender a ouvir, a ajudar e estar sempre lá para alguém que precisa. Então eu trago essa reflexão aqui de que nós não precisamos ser Malala. Vai ser muito legal se algum dia a gente for, não vou dizer que não, mas a gente consegue mudar a nossa realidade de nível bem mais perto da gente, no nosso vizinho, no nosso bairro, na nossa cidade, e aí a gente vai crescendo e pegando o mundo inteiro depois também. E isso faz alguma diferença? Vocês acham que, sei lá, fazer alguma ação no meu bairro, na minha cidade, vai fazer alguma diferença para ajudar as pessoas? Sim, faz, a Bia já respondeu aqui, com certeza. E eu queria trazer para vocês também o porquê. Por que isso faz a diferença? E aí eu vou perguntar, algum de vocês já viu essa imagem alguma vez? Esse círculozinho colorido? Esses aqui é o símbolo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu até tenho ele aqui no fundo do meu celular, também são as ODSs. Talvez você já tenha ouvido como ODS alguma vez, ou Agenda 2030. E é uma agenda compartilhada, ela foi criada pela ONU, com 17 objetivos que o mundo está lutando para conseguir alcançar, para vencer algumas barreiras até 2030. Então, são algumas coisas que o mundo inteiro, a sociedade global na ONU, concordou que são as coisas que a gente precisa alcançar para ter o desenvolvimento sustentável, então, em todas as áreas. E aí, os 3 principais pontos são esse, de erradicar a pobreza, proteger o planeta e alcançar a paz e a prosperidade. São 17 objetivos, cada uma das corzinhas é uma coisa, eu vou mostrar todas elas depois. Não vou falar sobre todas, vou só mostrar, mas elas se dividem nessas 4 áreas principais. Então, são objetivos sociais, então, melhorias da necessidade humana, saúde, educação, qualidade de vida e justiça. A gente tem alguns objetivos ambientais, então, para ajudar na preservação e conservação do meio ambiente, dos nossos recursos. A gente tem objetivos econômicos, então, para a gente cuidar dos recursos que a gente está usando a nível muito exagerado, produção de resíduos, consumo de energia, e os institucionais também, que é a nível global, como a gente, enquanto instituição, vai conseguir colocar tudo isso em prática. E aí, esses objetivos, a carinha deles são esses 17, então são todos esses pontos que a gente está buscando, e se vocês olharem para eles, realmente, se a gente alcançar esses 17 objetivos, o nosso mundo vai ser muito melhor. A gente vai ter erradicado a pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, água limpa, energia. Tudo isso é o que a gente precisa realmente para um mundo melhor. E cada uma das ações que vocês fizerem, as coisas que vocês já fazem, o que vocês pensam em fazer, eu tenho certeza que está dentro de alguma dessas 17 quadrinhos que eu coloquei aqui. E a cada ação que vocês fazem, que ajuda em algum desses pontos, vocês estão ajudando o mundo inteiro, então todos os países, a alcançar os objetivos de uma agenda compartilhada. Vocês acham que isso é coisa pouca? Você fazer uma coisa aí na sua cidade, no seu bairro, e está ajudando o mundo inteiro a estar mais próximo de alcançar o desenvolvimento sustentável global. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Vocês levarem a cesta básica para uma família que precisa, vocês estão aqui, olha, ajudando no objetivo da fome zero. Vocês irem conversar com o idoso, fazer a chamada de vídeo que eu falei, boa saúde e bem-estar. Ele precisa de vocês, ele precisa daquele carinho, precisa ouvir. A própria existência das filhas de Jó já está aqui no objetivo 5 da igualdade de gênero. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês pensarem em fazer, vocês conseguem pensar dentro dessas caixinhas aqui. Vocês conseguem olhar nelas também inspiração para vocês encontrarem o que fazer. Tá sem criatividade? Não sabe por onde começar? Joga no Google Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vai ter o site deles, e cada um desses 17 objetivos tem mais uns 20 em lista dentro dele, de coisas menores para chegar no macro-objetivo, né? E aí vocês conseguem se inspirar e ter um monte de ideia do que fazer. Já fica aí o deverzinho de casa para vocês, para quem tiver sem criatividade de agora, o que eu faço? Encontre nesses objetivos qual tem mais a ver com você. Chuta a cor que você gosta mais, pede para sua mãe escolher um número, ou então vê realmente se tem alguma causa que é o que faz seu coração bater mais rápido,
já vai direto nela para trabalhar. E aí, esse, para mim, é realmente um mapa para vocês conseguirem encontrar onde gerar impacto e para conseguirem enxergar também o impacto que vocês conseguiram gerar. E aí eu trago essa frase também, de Alice no País das Maravilhas, porque quando eu estava conversando com o Thiago, ele falou que às vezes é difícil realmente, para mim é muito difícil em todas as ações que eu faço, enxergar qual foi o real impacto daquilo que eu fiz. Fez diferença? Mudou alguma coisa? Ou eu só saí feliz daquela ação depois? Eu pintei as paredes, estou de boa agora, fiquei contente. Realmente mudou a vida daquelas pessoas? E aí tem esse trechinho do Alice no País das Maravilhas. Acho que todos vocês já ouviram alguma vez essa frase, de que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é essa reflexão que eu queria trazer para vocês, para a gente pensar em mensuração de impacto. Então, para vocês conseguirem enxergar realmente a diferença que o que vocês fizeram fez. E o principal ponto é isso, é vocês saberem o que vocês querem alcançar. Por exemplo, eu falei de vocês ligarem para os idosos para conversar com eles. Qual que é o objetivo de vocês com isso? Por que vocês ligariam? Não é um ligar por ligar. Vocês tiveram essa ideia, mas quando a gente pensa, a gente olhou, ó, lá é saúde e bem-estar. Então é para deixar aqueles idosos felizes com a sua ligação. É para mudar o dia daquelas pessoas. Ok, então é esse meu objetivo? No final, vocês vão ter que olhar, voltar atrás, liga para o asilo e pergunta, olha, os idosos estão mais felizes depois que a gente ligou? Se a resposta for sim, vocês atingiram o objetivo de vocês. E aí tem algumas coisas mais detalhadas também, não vai dar tempo de eu entrar muito a fundo nisso, na parte de mensuração de impacto, mas quem sabe numa outra conversa também a gente conversa só sobre mensuração de impacto dos projetos de vocês. Mas uma premissa para qualquer projeto que vocês construírem é definir esses objetivos, e um objetivo que seja alinhado com o propósito, que ele seja alcançável. Por exemplo, se vocês vão fazer uma ação de distribuir alimentos para as pessoas que precisam, vocês não vão colocar um objetivo de distribuir alimento para todas as pessoas da cidade, porque é algo meio impossível de fazer. Nem o governo consegue fazer isso. Então, é muito difícil. Então, pensar em algo alcançável. E começar aos poucos também. Então, no primeiro momento, a gente vai distribuir alimento para todas as pessoas dessa rua. Depois vai ser para todo mundo desse bairro. E aí vai crescendo. Quanto mais específico também, melhor. Eu falei de deixar os idosos felizes, só como um exemplo, mas vocês colocariam algo mais específico. Por exemplo, conseguir conversar com 10 idosos e que no dia seguinte eles sorriam mais vezes durante o dia, ou que eles comam melhor, porque muitas vezes o idoso que está triste, ele não come, né? Então ele não se alimenta da forma como ele deveria na casa. Então vocês conversarem antes com a instituição também para ver como realmente que vocês conseguem fazer a diferença. E o importante é que tem que ser mensurável. Então, quanto mais vocês conseguirem colocar números aqui, melhor. Eu sei que às vezes é difícil, é bem difícil transformar em números coisas que às vezes são tão qualitativas quanto alegria, bem-estar, mas tentem colocar pelo menos o número de pessoas que vocês querem alcançar, para depois vocês conseguirem ver se vocês chegaram lá de fato. E aí o como, é sempre legal definir as metas de vocês, curto, médio e longo prazo, o que vocês querem conseguir alcançar, em quanto tempo, e vocês terem um ponto de checagem. Vou voltar no exemplo dos idosos, já entrei nele, então vamos falar dele agora. Vocês vão, por exemplo, falar que no primeiro momento vocês vão atender 5 idosos daquela casa, depois vocês vão atender 20 idosos e, por fim, vocês vão atender todos os 60 idosos da casa, por exemplo. A gente tem aqui a nossa meta de curto, médio e longo prazo. Em quanto tempo a gente vai fazer isso? Nossa, para a gente conseguir fazer toda essa progressão, vamos fazer em um mês. Na primeira semana a gente fala com 5, na segunda semana a gente vai falar com 20, na terceira semana a gente já vai ter uma equipe para falar com todo mundo. E aí, a cada semana, então todo sábado vai ser nosso ponto de checagem, a gente vai conversar com a equipe e ver, ó, você conseguiu conversar com todos os idosos? Como é que foi? O que vocês conversaram? E aí, definir as métricas também, definir os indicadores. O que vai ser que vai mostrar que vocês conseguiram atingir o objetivo? O número de idosos, a alimentação dele, vamos ao exemplo da alimentação depois, o quanto ele se abriu com vocês, a duração da conversa, a primeira conversa durou 5 minutos, a outra já foi meia hora, porque ele se sentiu mais confortável com vocês. Então, vocês pensarem em todos esses pontos para conseguir colocar as metas e depois vocês se sentirem até mais realizados com o que vocês fizeram. Vocês conseguirem ver, tipo, nossa, eu atingi meu objetivo, era isso que a gente queria fazer, a gente fez, a gente está fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. E o porquê são vários outros também, não é só por isso, é porque além de vocês conseguirem ver o resultado, vocês conseguem mostrar o resultado também. Então, vocês conseguem mostrar para quem vai investir em vocês, por exemplo, para doadores ou para outros parceiros, vocês conseguem mostrar para eles o que vocês estão fazendo. Ajuda também vocês a verem se o que vocês estão fazendo está dando certo. Às vezes vocês descobrem, por exemplo, que por chamada de vídeo,
Vocês nunca vão conseguir conversar com todos os idosos do asilo, porque só tem um celular no asilo, não tem como ele passar por todo mundo, e aí vocês vão ver, nossa, ligação não dá certo, será que carta a gente consegue? E aí vocês mudam a estratégia para carta. Por quê? Porque vocês têm aqueles pontos de checagem durante todo o caminho. E aqui eu entrei no ponto de conseguir doações também, que fiquei sabendo que é um dos pontos que vocês fazem, vocês trabalham muito com a arrecadação e com a gestão desses recursos, né? Vocês mesmos cuidam de tudo, que é muito legal, parabéns. E aí, com relação a doações, a gente tem várias pesquisas que perguntam por que as pessoas doam, e esses são os principais pontos que elas falaram no Brazil Giving Report do ano passado, então ele foi lançado esse ano com os resultados do ano passado, e ele mostra que as pessoas doam principalmente porque faz com que elas se sintam bem. É o principal, ela fica feliz porque ela doou, ela sente que ela fez a parte dela. Para ajudar pessoas menos favorecidas, porque ela se preocupa com a causa e porque ela acredita que todos precisam ajudar a resolver problemas sociais, que elas podem fazer a diferença. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que são muito causas internas da pessoa ver que ela está ajudando de alguma forma também a gerar impacto. E aqui já fica uma observação também que uma forma de transformar a sociedade é doando, ou arrecadando, no caso que vocês fazem, e usando esses recursos. E aí, por que eu estou trazendo esses pontos para vocês? Porque isso aqui também mostra por que é tão importante vocês saberem onde vocês querem chegar, vocês conseguirem enxergar os resultados de vocês. Porque para a pessoa conseguir enxergar que ela está ajudando a causa, que ela está ajudando as pessoas, ela tem que enxergar o resultado daquilo que ela faz. As pessoas vão doar mais se a gente tiver uma maior transparência. Então, se vocês conseguirem demonstrar realmente que o que vocês fazem faz a diferença. E aqui já é o primeiro ponto. Para vocês conseguirem convencer as pessoas de que o que vocês fazem faz a diferença, vocês têm que ser os primeiros a acreditar nisso. Então, vocês têm que conseguir enxergar o impacto de tudo que vocês fazem. A partir do momento que vocês enxergarem isso e conseguirem levar para as pessoas também, então conseguirem mostrar, nossa, a gente gera impacto porque, olha, a gente tinha esses 60 idosos no asilo, que antes da gente começar a conversar com eles estavam, 20 deles estavam desnutridos, os outros 10 estavam em depressão, porque eles sentiam falta de algo, a gente não sabia o que era esse algo, a gente começou a conversar com eles, e hoje só tem um idoso no asilo que está com depressão. Cara, você chega e fala isso para um doador, ele vai dar o dinheiro para você na hora, para vocês continuarem fazendo essas ligações. Porque ele vai ver que vocês pegaram aqueles 30 idosos e transformaram em só um que continua naquela situação. E aí vocês precisam ter como mensurar isso, ter como mostrar isso para as pessoas, para que elas comprem a ideia de vocês também. Então, quanto mais dados vocês conseguirem gerar para conseguir mensurar isso, mais fácil vai ser vocês arrecadarem depois. E outros dois pontos que eu acho bem importante também, o Thiago traduziu ali, OSC, Organização da Sociedade Civil, ou ONG também, se vocês preferirem, são termos meio sinônimos, assim, vocês podem usar ONG também. E outros dois pontos também que são muito importantes para vocês conseguirem fazer as pessoas doarem mais e para vocês se doarem mais também, é começar a conversar sobre isso. Vocês vão ver, quanto mais vocês conversam, vocês já veem isso, na verdade, eu tenho certeza que acontece com os Demolês e com as Filhas de Jó o tempo todo. Quanto mais vocês falam sobre Demolê e Filha de Jó, mais vocês falam sobre isso também. Quanto mais vocês conversam com as pessoas que estão na organização, mais vocês têm ideia, mais vocês querem fazer, mais gente quer saber como participar, o que eu faço, como é que é. É a mesma coisa com qualquer causa. Quanto mais você falar sobre causa animal, mais pessoas de causa animal vão começar a conviver com você, mais seus amigos vão começar a pensar nisso. Então, quanto mais vocês falarem sobre, mais vocês vão movimentar as pessoas. E outro ponto muito, muito, muito importante é vocês conseguirem identificar a causa que move vocês. Eu mostrei lá atrás 17 objetivos, eu acho que qualquer causa se inclui em qualquer um deles, mas vocês podem ser mais específicos também, por exemplo, causa animal, é isso que eu quero. Quando vocês conseguirem enxergar aquilo que faz o coração de vocês bater mais rápido, aí que vocês vão conseguir trabalhar realmente e gerar impacto nessa área. Então, vocês saberem o que é a causa de vocês é essencial para vocês gerarem impacto também. O que é a causa de vocês enquanto pessoa e o que é a causa de vocês enquanto grupo. Então, cada uma das organizações, o que vocês que estão aí vivendo agora, porque não necessariamente precisa ser a causa da organização durante todos os anos, eu sei que é cíclico. Então, quem são vocês que estão aí agora? O que vocês acreditam que é gerar impacto? Como que vocês querem causar a diferença? E aí, com base nisso, vocês vão conseguir trabalhar. E aí, eu falei um monte de coisa, né? Falei muita coisa. E aí, Bianca, como que eu faço? Por onde eu começo?
Eu trouxe alguns passos para isso também. Então, como vocês conseguirem começar. O primeiro é exatamente o que eu estava falando agora, que descobrir o que é o problema que vocês querem causar, querem solucionar. Não, vocês não querem causar problemas, vocês querem resolver problemas. Então, descobrir o problema que vocês querem solucionar. E aí vocês podem fazer isso individual. Já fica aqui uma proposta para os líderes, né? Se vocês quiserem desenvolver isso com as pessoas também que trabalham com vocês. Fazer um brainstorming realmente, começar um toró de ideias, no bom goianês. Então, começar a pensar o que vocês querem fazer enquanto indivíduos, realmente, o que cada um de vocês quer trabalhar, e aí identificando os pontos em comum para chegar em um problema-chave que vocês querem resolver. E aí, quando vocês chegarem nesse problema, façam uma análise bem cuidadosa dele. Por quê? Por que fazer a análise cuidadosa? Porque a gente tem mania de definir um problema muito grande. Então, por exemplo, na hora de definir o problema, a gente vai chegar com uma coisa para resolver, que é a fome no mundo. E aí você vai chegar com todo mundo para falar, gente, vamos resolver a fome no mundo, todo mundo já vai parar e falar, nossa, isso é impossível, não tem como. E aí vocês vão aprofundando dentro disso. O que causa a fome no mundo? Onde que tem fome aqui na nossa região? Aquela família está passando fome? Esse bairro está passando fome? Por quê? O que a gente precisa dar para eles? A gente precisa dar comida? Ou será que a gente precisa dar meios deles terem a comida? Cada resposta é diferente, dependendo do lugar que vocês podem trabalhar. Então, vocês irem investigando realmente o problema para sair de uma coisa muito grande. Por exemplo, vocês definiram alguma das ODS, educação de qualidade para todos. E aí vocês vão aprofundando, entrando dentro dela para ver o que é o problema menor que vocês vão resolver dentro daquilo. Depois de ver o problema, vocês vão identificar quem é o público de vocês, quem é afetado e quem é beneficiado por aquele problema. Beneficiado? Como assim? Infelizmente, às vezes tem gente que ganha com os problemas dos outros, né? Então, às vezes tem gente que se beneficia e é importante vocês verem se essas pessoas existem no caso de vocês. E se sim, quem são elas? Porque elas podem ser quem vai atrapalhar. Por exemplo, se tiver alguma organização que não deixa trabalhar naquele bairro, vocês vão ter que conseguir conversar com a organização para poderem atuar lá. Então, vocês identificarem quem são essas pessoas envolvidas em tudo que vocês querem. Depois, só depois que a gente fez esses 2 primeiros pontos de ver qual é o problema e quem que está envolvido, que vocês vão pensar em solução. E aí, em solução, a mesma coisa. Junta todo mundo pensando, nosso problema é esse, como que a gente resolve? E uma dica muito importante para quando vocês forem fazer isso de brainstorming, de juntar várias ideias diferentes, toda ideia é uma ideia. Não julgue a ideia do coleguinha. Por quê? Porque às vezes ele vai falar uma coisa muito louca, sei lá, a gente vai dançar samba em cima de um prédio e vai fazer alguma coisa, que pode ser, ok, é realmente uma ideia meio louca, mas vai gerar outra ideia boa depois. Então, nunca julguem a ideia no meio de um brainstorming. Tudo que vier na mente, vocês vão falando, vão gerando todas as ideias para conseguirem realmente chegar em uma proposta de solução. Depois de ter a solução, vocês vão começar a planejar. Então, montar o plano de ação disso, usando o que vocês conhecem, tomando alguns riscos, claro, pensando em inovar. E aqui vocês conversam com todo mundo que vocês conhecem. Eu sei que vocês têm uma rede muito grande, né, dos Demolês, dos maçons, das filhas de Jó. Fala a solução de vocês para todo mundo. Liga para os tios, para as pessoas e fala, olha, a gente está pensando em fazer isso para solucionar o problema da educação na escola aqui do bairro. O que você acha? E aí vocês vão pegando os feedbacks, vão pegando as ideias para chegar realmente numa solução boa para conseguir resolver isso. Vocês vão ver como que vocês vão estar beneficiando as pessoas, então como que vocês estão ajudando de fato, que é aquela parte que eu falei, de conseguir enxergar o impacto de vocês, quais são os objetivos, em quanto tempo, quais são os pontos de contato. Então, verem todos esses aspectos. E 2 pontos muito importantes, eu vou falar dos 2 juntos. Ser sustentável. E eu acho que vocês trabalham com isso muito bem, pelo que estavam me explicando, pelo que o Thiago me contou da organização. Porque quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de sustentabilidade ambiental, sim, mas eu estou falando principalmente de sustentabilidade financeira. Porque quando a gente fala de social, muita gente esquece que o dinheiro ainda assim é importante. Então, quando eu falar aqui de vocês serem sustentáveis, vocês conseguirem ter recursos para conseguir executar o projeto. Então, fazer um bom planejamento financeiro, de ver o que vocês vão precisar de gastos, o que vai gastar para fazer o projeto, quais vão ser os custos de vocês, de onde que vai vir esse dinheiro, a gente vai conseguir fazer o dinheiro rodar, vai ter mais dinheiro entrando para a gente conseguir fazer um projeto contínuo. Então, pensar em todos esses aspectos. Eu sei que vocês fazem isso já em muitos dos projetos, não é diferente no projeto social que vocês forem executar. É muito importante, porque a gente precisa de dinheiro para conseguir fazer as coisas acontecerem também. E o ponto que eu acho que talvez seja o mais importante de todos, e que é o principal que difere o empreendedorismo social de outros tipos de empreendedorismo, é não causar mais dano em algum outro lugar. Aqui, falando de projetos, muito dificilmente vocês vão ter um projeto que gere algum outro dano.
Mas se vocês forem pensar em algo maior, em algo contínuo, às vezes pode ser que vocês estão resolvendo um problema aqui e gerando um problema em outro lugar. A gente, enquanto Oásis de Sonhos, na minha ONG, a gente percebeu que a gente estava fazendo isso. A gente ia fazer a reforma, então a gente tinha todo o trabalho de juntar as pessoas, de transformar aquele espaço, mas o que a gente produzia de resíduo depois era um dano bem grande para o meio ambiente. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou, nossa, a gente está trazendo uma solução aqui, um problema aqui, como que a gente faz? A gente fez uma parceria de gestão ambiental e hoje a gente tem todo o nosso plano de gestão dos resíduos. Então, quando a gente sai de uma ação, a gente já tem o descarte correto de cada coisa, a gente já sabe como reduzir para não gastar tanto, para não gerar tanto impacto. Então, é sempre importante vocês pensarem nisso também. O que pode ser o problema que o projeto de vocês está gerando? E como que a gente resolve isso? Para vocês pensarem realmente em fazer algo que seja bom para todo mundo. A gente fala que é um ambiente ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando no final e é isso que é o melhor para o mundo. E eu gosto muito dessa frase, que eu quis trazer ela aqui para a reflexão de vocês. É uma atriz, a Lily Tomlin, que ela fala, eu sempre me perguntei por que alguém não faz algo sobre isso. Então foi que eu percebi que eu também sou alguém. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente vê um problema e fica, nossa, o governo tem que resolver, a escola tem que resolver, o líder tem que resolver, e na verdade vocês podem fazer isso. Vocês conseguem fazer alguma coisa. E talvez essas coisas que vocês reclamam e que vocês falam, nossa, alguém tem que resolver isso, pode ser exatamente o projeto que vocês vão iniciar. E para encerrar, eu queria trazer uma última história, um último exemplo para mostrar para vocês. E a história que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. São vocês. Vocês enquanto exemplo, vocês enquanto história de empreendedores sociais, de pessoas que mudam o mundo. Qual história que vocês vão querer ver contada aqui? Só depende de vocês, é o que faz o coração de vocês bater mais rápido, para vocês conseguirem gerar transformação também. E é assim que eu encerro. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E eu queria abrir para perguntas também, não sei como é que é a dinâmica, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar algo, fiquem super à vontade. Obrigado, Bianca. Faça a mesma pergunta para todo mundo. E vocês, né? Como vocês querem contar a história de vocês? E só reforçar para todo mundo que está aqui, todo mundo que faz parte dessas organizações jovens, que tudo isso que a Bianca falou nada mais é do que a realidade do que a gente faz nos nossos capítulos e nos nossos BTs, de 6 em 6 meses, ano a ano e há 100 anos. Há 100 anos a gente faz isso. Só que às vezes a gente precisa ouvir isso de um modo mais profissional para a gente ver e começar a ter um pouco mais de direcionamento para a gente ser mais efetivo no que a gente faz. E aí eu gostaria de passar aqui para a Ana Carolina, que ela já tem mais traquejo com esse tipo de evento, e se alguém quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá, gente? Pode abrir o microfone, falar no chat, vocês fiquem à vontade para qualquer coisa. Oi, gente. Opa, desculpa também. Vocês estão me ouvindo? Primeiro. É porque eu tô usando o notebook e o celular, então. Estamos te ouvindo. Aí, pronto. Não, na verdade, assim, em nome das filhas de Jó, eu só queria mesmo agradecer sua disponibilidade, Bianca. Sua palestra é maravilhosa, suas palavras extremamente inspiradoras, de verdade. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com ideias novas, com mais vontade de colocar em prática e com base realmente para colocar essas ideias em prática. Muito obrigada. Que a gente aí faça alguns projetos mais em conjunto, porque é algo que nós, filhas de Jó, acredito que os Demolês também precisamos e queremos e vamos colocar em prática. E também aproveitar a oportunidade de falar para os primos que foi muito bom essa dinâmica com vocês, esse evento em conjunto, que a gente possa fazer mais eventos aí pela frente e, quem sabe, até colocar em prática juntos todos esses ensinamentos que a Bianca trouxe para a gente. É isso. A Bruna, do Betel 7, quer fazer uma pergunta e acho que a Mariá também. Podem fazer, gente, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone, mandar no chat, vocês que sabem.
Eu vou falar primeiro, então. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu quero falar boa tarde. Meu nome, em nome da Alice. Nós somos as atuais Misses do estado de Goiás. Quero agradecer a Bianca pela palestra, foi completamente incrível. E muito obrigada, Thiago, também, pela ideia de ter feito um projeto para juntar as ordens. É ótimo que a gente esteja junto e principalmente para a gente conseguir formar uma rede sólida com uma juventude mais participativa, né? Isso é muito legal. Precisamos de mais projetos assim. Quero parabenizar as meninas do GJO presentes. Eu vejo que tem muitas que estão sempre presentes nos webinários, isso é ótimo. Parabéns. Quero reforçar o empenho de vocês no projeto MISPA no mês de agosto. Quem sabe não saem boas ideias dessa palestra da Bianca para ideias de atividade cívica esse mês. Tenho certeza que sairão ótimas ideias. Eu ficaria muito feliz e tenho certeza que a Bianca também. Qualquer coisa a gente até te manda, Tamerão. A gente manda tudo para você. Eu quero receber sim. Se quiserem ajuda também, dicas, podem falar. Eba. E, enfim, era mais isso, na verdade. Quero agradecer todo mundo. Muito obrigada, Bianca, e muito obrigada, Thiago. Que isso, tudo para Bianca. Deixa a Bruna do Betel 7 falar e fazer a pergunta dela, e depois a gente passa para o Gustavo, que ele também quer falar alguma coisa. Thiago, ela perguntou no chat. Espera que eu tô... se alguém achou a pergunta da Bruna e quiser abrir o microfone para falar, eu não achei. Foi perguntando se foi gravado e se vai ser disponibilizado em alguma rede social. Ana Carolina, vai? Ana Carolina? Ela tá um pouco confusa com a tecnologia, eu acho. Estou, é porque eu estou no celular, eu não no notebook. Mas vamos disponibilizar, sim. Disponibilizar no YouTube. Beleza. E o Gustavo também queria fazer uso da palavra. Gustavo, tá com você então. Certo. Bom, pessoal, como eu já dito ali, meu nome é Gustavo, eu sou Demolei, do estado do Rio Grande do Sul, e eu fiquei muito feliz de estar presente nessa palestra e no bate-papo que a gente está tendo agora. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o Thiago, né, que teve a ideia de fazer essa junção entre as paramaçônicas, parabenizar a Ordem Demolei de Goiás, em nome do GCE, do Gabinete, a Ordem das Filhas de Jó, em nome do Betel Jurisdicional, e, bom, reforçar de coração os parabéns, porque o nome que vocês trouxeram para engrandecer a nossa tarde hoje, encontrar alguém que não só estudou sobre o assunto, um assunto tão importante, por sinal, mas que coloca em prática, tem um conhecimento empírico e vive disso, é extremamente difícil e eu afirmo que não tenho nem palavras para explicar o que eu ouvi hoje. Diretamente para Bianca, nossa palestrante. Bianca, hoje tu fez a diferença. Hoje, pelo menos para mim, tu foi uma Malala, tu foi uma Greta, tu foi um Rafael, porque fazia a diferença no sentido filantrópico, pelo menos, né? Não é somente colocar a mão na massa, pescar toneladas de lixo, fundar ONGs, como tu falou, mas também conscientizar a juventude de que a gente pode sim fazer tudo isso que tu referiu na palestra. Hoje, por exemplo, né, tu nos deu conforto de que a gente pode ganhar dinheiro, exercer uma profissão e, ao mesmo tempo, impactar a sociedade de uma forma maravilhosa. Então, meu muito obrigado. Hoje, minha noção de responsabilidade social foi aumentada e eu vou, com certeza, tentar repassar, né, tudo que eu aprendi e tentar ser um pouquinho Bianca. Foi muito bom ouvir alguém que ama o que faz, falar sobre isso. Parabenizar tu pela tua trajetória e pela pessoa que tu demonstrou ser para mim. Muito obrigado. Eu queria até agradecer, muito obrigada, Gustavo. E eu acho que é muito disso que eu estava falando também. O Gustavo mostrou exatamente, eu estou até meio emocionada com as palavras, obrigada. Mas é exatamente isso, é vocês serem Malala, serem Greta, serem mudança para alguém. Uma pessoa que vocês conseguem atingir, como eu consegui atingir o Gustavo hoje, já faz a diferença e já está mudando a sociedade. Legal.
Ó, o tio Jeová falou o seguinte, Bianca. Bianca, acredito em ensinamentos como exemplo. Neste caso, por muitas vezes sentimos desanimados e desacreditados. Porém, atitudes como a de hoje, de palestras que mostram exemplos de como contribuir, de como atuar, nos alegram e incentivam a avançar. Parabéns às duas instituições pela realização. Podemos ser o beija-flor que tenta apagar o fogo da floresta, mas estamos aqui. O tio Henrique, lá de Minas Gerais, quer fazer uso da palavra também. Vamos ver o que ele quer dizer. Boa noite, Bianca. Tudo bem, gente? Vou falar rapidinho, porque o Gustavo falou basicamente tudo que eu queria falar, mas eu queria só deixar um agradecimento. Assim, eu acredito que eu posso, vocês vão me desculpar, mas a Bia tá aí, a Mariana Cota, tem o Felipe, que é daqui de Minas Gerais também. Eu queria deixar um agradecimento em nome de todo mundo. Ali, ó, Três Corações bem representado, João Paulo é daqui de Minas também. Eu queria só deixar esse agradecimento, porque o pouquinho que a gente pode fazer para melhorar o mundo, o pouquinho que a gente consegue fazer, a gente tenta fazer com esses jovens demolês, com as filhas de Jó, eu falando como maçom, como tio, e como demolei, quando eu era mais novo, a gente não entende o impacto que isso faz para a nossa vida e o tanto que isso muda a vida de outras pessoas. E ver alguém como você, que é tão nova e com uma experiência tão grande, passando isso de uma maneira tão inspiradora para a gente, assim, não tem palavras, é só agradecimento mesmo, só tem a agradecer, tá? Obrigado por ter disposto a gente essa noite, porque melhorou muito minha vida e minha visão das coisas, tá? Obrigado, viu? Obrigada pelo convite de novo, eu fico muito feliz de conseguir compartilhar. Igual eu falei, é parte da minha missão de vida que eu entendo, conseguir compartilhar isso com vocês. Então, realmente, é um prazer estar aqui. Vou passar para a tia Alexandra. Tia Alexandra é a nossa guardiã jurisdicional da Filha de Jó, e depois eu acho que a gente pode passar para um dos meninos do Demolei, e a gente pode finalizar, se ninguém tiver mais nada a contribuir. Tia Alexandra, está contigo. Oi, gente, boa noite já, né? Nossa, nem preparei nada para falar aqui, eu estou tão impactada com a palestra, né, Bianca? Nossa, fiquei encantada, né? Esses webinários que a gente está organizando, a gente tem tido gratas e maravilhosas surpresas, né? E pessoas, assim, de uma competência fantástica, e você é uma delas, né? Então, assim, a sua deixa final, ela foi a sementinha que você plantou aqui para cada um de nós, porque eu já estou aqui pensando, gente, o que nós vamos fazer, né? Porque eu senti que veio daí um certo, assim, agora eu já dei exemplos, né? Vocês precisam também fazer, vocês são grandes, né? Vocês dão conta, né? E, assim, aqui a gente tem representantes, né? Assim, eu fico muito feliz e agradecida pela presença de vários estados aqui, vários representantes, viu, gente? Muito obrigada mesmo. E eu acho que essa deixa sua aí, ela foi um pontinho, né? Assim, uma pimentinha que você plantou na gente, e a gente tem que ir atrás agora, né? Mas muito obrigada mesmo, né? Fiquei feliz, imensamente feliz, mais uma vez, né? Você é tão jovem, né? E a juventude, ela tem sempre um ponto de vista, um olhar diferenciado. A gente tem que aprender, sim. A gente tem que fazer de momentos como esse oportunidades para crescer em prol do que a gente faz de melhor, que é ajudar o próximo, né? Então, muito obrigada pelo carinho, pelo momento tão delicado, tão surpreendente e engrandecedor nas nossas vidas. Tiago, a você muito obrigada também. Agradeço todos os demolês, as minhas meninas. Sou apaixonada essa semana. A gente está vivendo um momento único nas nossas vidas aí. E hoje a gente vai encerrar com chave de ouro. E esse momento seu também, para mim, foi chave de ouro. Muito obrigada, viu, Bianca? Pelo carinho. Mas é só, gente.
Vou passar para o Marco e Antônio, então, e aí a gente pode fazer umas considerações finais para poder encerrar. Marco, tá contigo. Certo. Novamente agradecer a Bianca pela presença. Não é a primeira vez que eu ouço uma palestra dela e é sempre bom ouvi-la, que ela sempre traz coisas muito importantes e, como já falaram aqui, da teoria e da vivência que ela tem sobre o que ela fala. E ela fala com paixão, quem acredita verdadeiramente naquilo que ela está falando. Eu acho isso lindo e que nós possamos aprender com isso também. Agradecer a presença dos irmãos e das primas e tios e tias que eu percebi que vários lugares do país aqui, do Rio Grande do Sul, de Minas, de Brasília, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, e que possamos aí também, fica aí a deixa, de realizar cada vez mais eventos em conjunto, né, da Ordem de Molay com as Filhas de Jó, aí quem sabe numa próxima vez chamar os tios também, e que hoje tenha sido uma bela lição para a gente impactar cada vez mais a sociedade nas nossas ações. E como o Tiago disse no início, né, é para isso que nós somos, que existimos e por isso que fomos criados. Mais um grande abraço a todos, em especial a Bianca. Muito obrigado novamente por aceitar esse convite. Passo de novo a palavra para o Tiago. O tio Clayton Berg quer fazer uso da palavra. Tio, pode ficar à vontade, tá? 2 minutinhos aí no máximo, para a gente conseguir encerrar no horário. Então, só para agradecer ao Thiago pela oportunidade de a gente estar junto aí, como você, eu sou Demolei, maçom, presidente constitutivo do capítulo Guimarães Natal, e a gente fica muito feliz em ver pessoas de tão pouca idade, com uma bagagem tão grande, podendo compartilhar isso com a gente. Então, esse projeto aí que seja um pontapé para a gente refazer os laços aí entre Filhas de Jó e Capítulos de Molay, que já fizeram tantas filantropias juntos e parece que está meio distanciado, então vamos aproveitar aí esse primeiro aí para juntarmos de novo as forças aí e fazermos cada dia eventos melhores. Então, muito obrigado, parabéns aos sobrinhos, às sobrinhas, aos irmãos e à palestrante aí que realmente a gente vê que o nosso país está entregue em boas mãos, né? Obrigado, boa noite. Bem, gente, antes de passar então para a Bianca fazer o fechamento dela, dar as palavras finais dela para vocês, eu só queria mostrar que tudo isso que a Bianca falou, vou repetindo aquilo que eu disse lá no começo, Demolay e Filhas de Jó são organizações da família maçônica que são para públicos diferentes, mas possuem objetivos bem parecidos. Então, tudo isso que a Bianca falou entra lá nos 3 pontos que as nossas organizações têm que ter, que é planejamento, trabalho em equipe e bondade. Tudo que a Bianca disse para você, tudo que a Bianca disse para vocês aqui, se encaixa nas nossas organizações e pode ser praticado pela gente. Então, levem isso para os capítulos de vocês, para os BTs de vocês. Se vocês quiserem ouvir sobre isso de novo, levar para os capítulos de vocês, a Bianca tem uma agenda meio corrida, mas eu acho que ela tem sim. E se vocês quiserem mais alguma coisa, mais detalhes sobre alguma coisa, eu acho que a Bianca está à disposição para ajudar a gente nisso, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês mesmo. E aí agora eu passo para a Bianca, ela dá as palavras finais dela, e aí a gente pode encerrar, tá? Bianca, muito obrigado por ter aceito esse convite. Você disse que quanto mais você fala sobre alguma coisa que você gosta, mais você cativa as pessoas. E isso aconteceu comigo. Você fala tanto sobre trabalho social que eu estou 100% cativado por isso, tá? Então, tá contigo agora, Bianca. E a tia Alexandra pediu para todo mundo abrir as câmeras para ela fazer um print. Isso. Nós estamos conversando aqui, atrapalhando. Eu ajudo, desculpa. Sem problema. Vamos, gente. Ana, você printa aí, viu, Ana? Eu sou péssima nessa parte. Eu printo. Eu vou sorrir primeiro, depois eu falo. Tá bom. Só Deixa ninguém saber que eu vou pensar, não. Peraí que eu vou aumentar a quantidade de gente que aparece na tela. Eu vou conseguir. Aí, agora eu vou tirar. Um minutinho. Faz a pose, gente.
Prontinho. Gente, eu queria agradecer de novo pelo convite. Igual o Thiago falou, talvez eu estivesse à disposição para falar mais vezes, estou. Então, quem tiver interesse, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem mais ajuda, podem falar comigo, de verdade. Até para implementar os projetos, eu ajudo algumas vezes como mentora, dou um curso na UFG de empreendedorismo social também. Então, se vocês quiserem alguma dúvida, quiserem alguma ajuda na implementação, podem falar comigo. E é igual o Thiago falou, é importante planejar, executar e ter bondade em tudo que vocês fizerem. Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês gostaram. E eu vou ficar ainda mais feliz de ver que vocês colocaram em prática também. Então, como a Alexandra falou, realmente foi um desafio. Agora vocês já ouviram, vocês já viram que tem como. E eu quero ver o que vocês conseguem fazer realmente. Como que vocês vão começar, o que vocês vão colocar em prática para conseguir fazer acontecer. Eu vou ficar muito feliz de ver as ações depois saindo, o Thiago me mandando mensagem, ou vocês me mandando mensagem também para contar, olha, Bianca, a gente fez isso depois da sua palestra, a gente transformou isso, foi essa ação que a gente fez aqui no nosso capítulo, Betel, não sei direito os nomes, mas foi isso que a gente fez com base no que você passou para a gente na palestra. E aí eu vou ver que realmente minha missão foi cumprida aqui com vocês nesse primeiro momento. E como o Thiago falou, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Se quiserem aprofundar em algum tópico também. Se quiserem alguma dica de estudo, qualquer coisa, podem falar comigo também. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Desculpa aí os problemas tecnológicos.